Bom dia, pessoal, paz do Senhor, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem, para honra e glória do Senhor Jesus. Meus queridos, hoje sexta-feira, eu estou por cá com a loja aberta, estamos aí, já metemos os pés para dentro aí do nosso Dia dos Namorados, mas o papo não é esse, o papo é outro. Agora é 12h51 e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Pessoal, eu tô um pouco triste, assim, com o acontecido. Um pouco indignada com a situação, um pouco... Fiquei triste, sinceramente eu fiquei triste com isso que aconteceu. Então vou aqui conversar um pouquinho aqui de empreendedora, né, para empreendedores, que eu sei que aí tem bastante empreendedores. Pra gente conversar aqui um pouquinho sobre isso, que acredito que isso não acontece só comigo, acontece também com vocês que são empreendedores, né? Ou se não aconteceu, mas vai que aconteça. Vocês lembram que eu falei pra vocês da moça que me pediu laços, né? Que me pediu que eu fizesse uns laços. E eu falei pra ela, conversei com ela, falei pra ela que esses dias de festivo, né? Dia dos namorados, dia das mães, esses dias que são festivos aí, a gente sempre fica mais atarefado. Não é só um dia, é vários dias. A partir do momento que você se dedica a fazer aquilo, você fica há vários dias tarefado, porque você não vai fazer só isso. Você não vai cuidar só da sua loja, você não vai cuidar só dos seus afazeres. Nós que somos mulheres, nós também temos nossa casa para cuidar, nós temos os nossos filhos para cuidar, os esposos. Temos ainda que viver, né? Ainda temos que viver, porque não é só isso. Nós também temos a nossa parte espiritual que a gente precisa também cuidar. Então, gente, é várias coisas que a gente tem para fazer no decorrer do dia, e acaba que sendo que às vezes o dia se torna pequeno para tantas coisas que a gente tem para fazer, né? Às vezes a gente tira a primazia de conversar com o Senhor, de dar aquele tempo pro Senhor para fazer outras coisas, e acaba se dedicando a várias outras coisas e não dá tempo. Vamos lá pro ponto que eu quero abordar aqui com vocês, gente. E eu conversei, ela mandou mensagem, Grazi, eu entreguei os laços dela ontem quinta-feira, foi. Aí ela me mandou mensagem quarta-feira, e eu até fiz o vídeo, né, fazendo os laços com vocês, quinta-feira. Eu fiz ontem os laços, não, foi? Foi, acho que ela mandou terça-feira e eu fiz ontem, quinta-feira, os laços dela. Aí ela perguntou, Grazi, tem como você fazer aqueles laços que você fez pra mim? Eu achei tão lindo no Dia das Mães. Tem como você fazer? Aí eu falei pra ela, né? Olha, amada, assim, eu tenho muitas coisas pra me dar conta. Não é só aqui, não é falta de vontade de fazer pra você, porque eu faço sim, eu faço com o maior carinho. Eu amo fazer esse trabalho, então eu faria com o maior carinho, mas é porque eu tenho muitas coisas pra me dar conta. E não é só a loja, é outras coisas também em casa. Você vê aí, você às vezes... Um dia que você veio, você viu a correria. Ela falou, tá bom, Grazi, mas se der, eu agradeço que por você fazer. E perguntou o preço. Aí eu vim aqui na loja, foi quarta-feira, isso foi quarta-feira. Ela me perguntou e eu vim quarta-feira aqui na loja, olhei, né, tava lá em casa fazendo outras coisas, mas se você quiser eu dou uma olhadinha lá pra você e vejo lá o preço. Aí eu disse assim, olha, o tamanho médio eu dá pra mim fazer pra você por R$2. É menor um pouquinho do que aquele que você levou. Aquele lá, a partir de 5, eu faço a R$2,50. É o maior, né? O tamanho G. Só que eu não faço com medidas, eu faço no olhômetro. Eu olho e vejo, essa cesta necessita realmente desse tamanho, né? Essa cesta fica legal, esse tamanho de laço. Aí ela foi e disse, mas eu queria aquele mesmo tamanho que você fez pra mim. Eu disse, tá bom, eu sei mais ou menos a medida por conta que eu faço, né? Eu não faço pra vender, mas eu faço aqui pra mim. Então eu sei mais ou menos o tamanho que você tá pedindo. Aí tudo bem. Eu tenho até que olhar ali direitinho, porque eu tenho laço ainda dos que eu mandei pra ela. Aí tudo bem. Então não deu pra me fazer quarta. Aí ela foi e disse assim, mas dá pra você fazer? Eu disse, olha, eu não vou lhe prometer que eu vou fazer, mas eu vou tentar o máximo, vou fazer o máximo pra me fazer os seus laços. E ela disse, tá bom, Grazi, pois se você conseguir fazer, eu lhe agradeço muito. Eu já lhe agradeço, tá tudo certo. Ficamos lá, né, e ficamos nisso. Então eu tirei quinta-feira. Ontem eu tava aqui ainda
fazendo umas coisas, tava lá em casa resolvendo outras coisas, aí eu não vou fazer logo os laços que ela me pediu. Então ela queria, aí ela foi e disse, né, eu quero 6 laços, tudo bem. Dava 15 reais. Eu disse, pois tá certo então eu vou fazer. Aí, gente, vocês viram lá os laços, eu fiz, vocês viram no vídeo passado que eu vou soltar hoje pra vocês, né, hoje sexta-feira. E eu fiz os laços. E ela... Aí chegou, aí o meu esposo saiu, ó, pra vocês verem. Aí o meu esposo ia trabalhar na cidade vizinha, só que ele, antes disso, ele ia resolver outras coisas. Aí eu pedi logo pro meu esposo levar, né? Que também daria pra ele levar quando ele fosse resolver as coisas na cidade vizinha. Mas aí, como ele também ia resolver outras coisas que também passava em frente à casa dela, eu já pedi que ele levasse as coisas dela, né, os laços dela, para que se ela tivesse precisando com urgência, né, ela ia se antecipando. Ele foi deixar, né, ele foi, passou por lá, deixou. Aí ela foi e mandou mensagem. Não, eu fui e mandei mensagem. Amado, meu esposo acabou de sair daqui. É pertinho, gente. Indo de moto, meu esposo não pega 5 minutos daqui pra lá, não. Indo a pé, a gente pega mais de 2 horas, né, andando. Mas de moto, corre. Perguntei a ela, né, se ela tinha recebido. E ela foi e disse, amada, não, eu fui e disse pra ela, amada, meu esposo saiu daqui, aí ele vai resolver umas coisas, ele vai passar por aí. Aí ela foi e disse, quando ela ouviu a mensagem, ela foi e me retornou, ela disse, olha, ele acabou de passar e deixou aqui, só que eu ainda não tive tempo de olhar, porque eu tava resolvendo outras coisas, não tive tempo de olhar. Tudo bem. Eu fui e disse, pois tá bom então, você deu uma olhadinha aí. Aí foram 6 laços, R$2,50 cada, 15 reais. Botei pra ela. E ela foi e disse, pois tá bom, pois me mande aí a chave do Pix. Mandei a chave, né, eu mandei a chave do Pix pra ela. E ela visualizou, não falou nada, passou tempos e tempos e tempos. Aí ela foi e mandou mensagem, né, tava mais ou menos com 1 hora. Que ela tinha visto, mas ela viu e não falou nada, não me disse nada. E nem o Pix ela mandou. Tudo bem. Não gosto de vir contar essas coisas assim pra vocês, mas agora nela é interessante a gente falar sobre isso. Assim, porque realmente coisas que acontecem no empreendedorismo, né? Aí ela foi e mandou mensagem. Aí disse assim, Grazi, esse tamanho aqui, ó, a mensagem dela. Grazi, esse tamanho que você fez aqui é o médio, né? Ele é o menorzinho. Ele é o médio. Ela me perguntou, Grazi, esse tamanho aqui é o médio? Ele é o tamanho que você faz médio? Aí eu fui e disse pra ela, retornei pra ela. Não, amada. Esse daí, se não é o mesmo tamanho do que eu fiz pra você, mas eu procurei fazer o mesmo tamanho, o máximo aproximado. Porque eu tenho cesta aqui que eu faço com esse tamanho, né, que é o tamanho que eu faço, e eu tenho até ainda laços, que é do Dia das Mães, mas que estão na cesta, mas só que eu não medi. Eu não vou dizer pra você que é do mesmo tamanho, porque eu não medi, mas é aproximado, né, é aproximado o tamanho que você me comprou da outra vez. Tudo bem. Aí ela foi e disse assim, pois então você só me confirme, né, na mensagem dela, você só me confirme se é esse tamanho mesmo, porque eu vou lhe fazer o seu pagamento agora. Gente, quando ela falou isso, quando eu vi essa mensagem, sabe, eu fiquei assim, eu fiquei desnorteada, como se diz aqui, né? Eu fiquei tão desnorteada que eu disse assim, pois tá bom, amada, pois tá bom, amada, você só me paga R$2 em cada, são 6, você me paga 12. Ela foi e disse assim, não, amada, ela foi e disse assim, amada, porque querendo agradar de um lado e de certa forma, né, fazendo isso. Aí ela foi e disse, não, amada, porque assim, eu amei, os seus laços são lindos demais, são perfeitos. Você só me confirme aí o valor, porque eu vou fazer o pagamento agora, mas você me confirme o valor que vale o seu trabalho. Aí se fosse o valor que valesse o meu trabalho, gente, por tanta coisa que eu tinha pra fazer, eu ia fazer mais caro pra ela, sinceramente. Porque tanta coisa que eu tinha pra fazer, eu tenho também que fazer as minhas coisas, né? E eu tava fazendo pra ela pelo um favor até, eu sei que eu ia receber com isso, né? Por isso, mas se eu fosse fazer pelo valor que valesse naquele momento, porque tem momento que você faz, dá pra você até dar de graça, né? Se você não estivesse fazendo nada. Mas o aperreio que eu tava aqui, eles pra mim ia valer R$3 a R$5, né? Pelo meu trabalho, pelo que eu tinha pra resolver ainda aqui na minha loja e lá em casa. Ela foi e disse, você pra ficar justo pra você, né? O valor justo pelo seu serviço.
Aí eu fui e disse assim, não, amada, você me pague R$ 2 cada, tá certo. Aí ela ficou ainda puxando assunto, né, dizendo que era lindo, meus laços. O meu esposo, eu sei que, como eu disse pra vocês, eu sei que meu esposo ia trabalhar na cidade vizinha, que ele ia resolver umas coisas na cidade vizinha e que dava pra ele levar sim, né? Mesmo que se fosse dado, dava pra ele levar. Mas o que eu achei, o que eu não gostei foi assim, porque ela mandou mensagem, retornou a mensagem, já que eu tinha dito que eu ia fazer o tamanho G pra ela, o tamanho que eu coloco nas minhas cestinhas maiores. Não daria, gente, pra ela mandar o dinheiro, né, sem debater, já que ela amou os laços, já que ela ama o meu trabalho. 50 centavos a mais, R$ 3 a mais, gente, o que é R$ 3 a mais em uma coisa que você sabe que vale. Ela falou, eu falei pra ela, olha, assim, né, eu mandei uma mensagem assim, ela percebeu, eu vi que ela percebeu na mensagem, né, que ela queria, assim, abrandar o que tinha acontecido, mas ela percebeu que eu não gostei. Eu disse assim, olha, eu não trabalho com tamanhos exatos. O único que eu trabalho com tamanho exato, gente, é esse aqui. Agora, porque antigamente eu não trabalhava, que é o laço bola. Eu fiz esses moldezinhos aqui, ó. Juntamente com vocês, eu mostrei pra... Não, eu fiz com vocês esse daqui e eu mostrei pra vocês o tamanho exato que é os meus laços bola de cada cesta. Então, esse daqui agora eu tô trabalhando com o tamanho exato, mas antes era até, né, manual na mão mesmo. Isso aqui é manual, né, mas eu tô dizendo assim, sem molde. E disse, olha, amada, eu não trabalho com o tamanho exato porque eu faço manual, eu não tenho molde, o tamanho, né, não trabalho com máquina, eles são feitos manual, você viu. E eu não tenho exatamente um tamanho certo para o tamanho G, para o tamanho P, para o tamanho médio. Não tenho mesmo porque eu não trabalho fazendo para outras pessoas. Os laços que eu faço são para mim, né? Falei para ela, são para mim. E eu trabalho com esse tamanho que eu mandei para você. Para mim esse tamanho é um tamanho G que eu trabalho com as minhas cestazinhas aqui, né? Que são as tamanho um pouquinho maior, né? Não é tão grandona não, as minhas cestas. São as cestas do número 11. Né, que eu trabalho com elas e eu trabalho com o lacinho tamanho um pouquinho maior, que não é tão grande, é assim mais ou menos, né? Ou é a cesta número 20. Acho que é uma dessas aí. Eu sei aí eu falei pra ela, porque não adianta eu colocar um laço bem grandão num presente que vai, né? Ela começou a trabalhar agora, eu vi o presente dela. Ela coloca numa sacolinha e aí ela vai e coloca um lação bem grandão. Gente, não dá certo. Fica desproporcional ao tamanho das coisas, ao tamanho do presente. Então, mas cada um é cada um, né? Aí ela foi de chassi, ela falou até assim, gente, olha. Ela é super legal, gente, super gente boa, mas eu não gostei disso, sabe? Aí ela foi e disse assim, eu tenho até um laço que eu dei pra minha filha de presente. Não sei que presente foi que ela disse que... Mas só que eu não sei onde foi. Não sei se ela já rasgou o laço, se ela já danificou, não sei. Porque aí dava pra mim saber, né? O certinho o tamanho. Aí eu fui e disse, pois tá certo, pois tá bom. Então me pague só os R$ 2 em cada e tá tudo bem. Aí ela foi e fez o Pix de R$ 12, gente, nos 6 laços. R$ 12. E ela queria pedir também uma folha. Eu acho que ela é assim, sabe? Ela queria pedir uma folha de cartãozinho, né? No papel brilhoso, no papel de presente. E ela veio me mandar mensagem. Eu tinha chegado do culto, era 9, não, era 7 e um bocado, 7, 8 e alguma coisa. Ela perguntou se não dava, no dia anterior, se não dava pra mim fazer aquele horário pro esposo dela vir pegar aqui uma folha. Ela queria 9 cartãozinhos nessa folha. Ela perguntou se não dava, aí eu falei pra ela que não dava. Só que eu tava lá em casa, né, eu tinha praticamente acabado de fechar aqui a loja, mas eu não tava... Tem momento, gente, a gente tem horário. Por mais que a gente mora em cima da loja, mas a gente tem horário. Eu abro sim. Tem meninas que vêm aqui, tranquilamente eu abro. Mas dava pra ela ter mandado antes, falado antes, e ela vem falar 7 horas, 8 horas, horário já que eu tenho. Aí eu fui disse, mas se você quiser pra amanhã, eu posso estar fazendo, né? E você pode estar vindo pegar. Você diz o horário, a Daniele trabalha de manhã, e quem monta essas coisinhas é ela, mas você pode vir pegar
no horário, né, que você falar. E ela foi e disse assim: pois tá bom, mas é porque eu queria pra hoje, porque amanhã cedo eu tenho uma entrega pra fazer. Esse horário, sabe? Um dia anterior do que aconteceu aí dos laços. Aí os laços, aí eu fui e disse: pois, amada, não, dos cartãozinhos, eu disse: amada, pois agora não vai dar não. Não vai dar não, se você quiser pra amanhã dá certo, mas também nem falei o porquê, não falei se era porque no momento eu não tava querendo, no momento eu não tava podendo, não falei nada. Deixa eu deixar aqui a minha pistolinha ligada. Gente, eu tô deixando quase sempre as coisinhas que eu compro aqui, né, que eu compro aqui pra mim, eu tô deixando aí na descrição pra vocês, tá bom? Caso vocês queiram comprar aí no meu, pelas minhas descrições, fiquem à vontade e eu agradeço. Essa pistola aqui, eu amei ela. Minha pistolinha, olha. Ela tem esse aparadorzinho aqui pra parar. Ela até desce, né, um pouquinho a cola dela, mas só que raramente, sabe? Ela é muito boa, porque tem umas, né, que cai demais aqui a pistola. Aí eu uso ela mais assim, ó. Mais assim, que não me atrapalha. Não vim fazer o cartão dela, não me arrependo de não ter feito o cartão dela, porque ela poderia ter mandado um horário funcional, né, aqui da loja, que a gente tava funcionando, não mandou. Outro dia, antes de eu fazer a entrega das coisas dela, eu perguntei, né, se ela ia querer só... Eu ia fazer os laços dela, mas se ela ia querer só os laços, se ela ia querer, ou se ela queria que eu fizesse os papel dela, né, os papel, cartão pra ela. Ela disse: não, amada, eu quero só os laços mesmo, pra finalizar a conversa. Ela foi e mandou mensagem, né, depois que ela fez o pagamento dos 12 reais, né, dizendo que o meu laço era muito bonito, elogiando e tal, e que... Aí ela foi e disse: amada, eu amei os seus laços. Aí ela mandou em áudio: eu amei os seus laços, são muito, muito perfeitos, são muito lindos. E assim, eu agradeço demais porque você tirou esse tempo, né, mesmo sem poder, porque eu sei que você tava resolvendo aí suas coisas também, tava fazendo os seus presentes, fazendo aí a sua demanda aí pra você, e você tirou esse tempo pra fazer as minhas coisas, e eu agradeço demais. E quando, gente, olha aí, e quando eu precisar de novo, se você tiver podendo, se você tiver disponível, você puder fazer pra mim, eu agradeço, né? Aí eu fui, só coloquei um legal, né, coloquei um coraçãozinho nas mensagens dela, e disse: gente, eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de ser grossa com ninguém. Eu não gosto, assim, de desgostar as pessoas. Eu sou muito brincalhona aqui com as meninas, né, de brincadeira pra elas, mas eu não gosto de desagradar as pessoas, assim, dizer palavra que eu vejo que vai machucar. Hoje mesmo eu tava conversando com isso com as meninas, né. Eu não gosto. Eu não gosto de rir de coisinhas que para umas pessoas pode ser brincadeirinha, mas pra pessoa que tá na pele é coisa séria. Eu não gosto de brincar, eu não gosto, eu sou meio estranha, eu sou brincalhona, mas quando eu vejo que dá pra mim brincar, quando eu vejo que dá pra mim entrar, né? Aí ela viu que eu não gostei, assim, da situação, aí ela falou isso, né, que quando ela quisesse, eu tivesse disponível, né, aí ela foi e disse até assim: é porque eu resolvi fazer em cima da hora. Quando eu for pedir pra você fazer de novo, vou pedir com antecedência. Aí eu fui, botei legal. Eu disse, aí botei obrigado, né? Mas dentro de mim tava dizendo: pois é, quando você for querer de novo, eu não vou fazer, porque eu não vou tirar o meu rico tempo, deixar de fazer as minhas coisas, deixar de fazer, porque, gente, eu tava com muita coisa pra me resolver lá em casa ainda, tava com outras coisas pra me resolver aqui na loja, tava com foto pra me estar mandando pra cliente, né, porque as clientes pedem. Vocês sabem que aqui eu tenho uma loja física aqui, né, mas é no meio no interior, e as pessoas querem, às vezes pergunta, né, a gente precisa mandar fotos. Então, assim, eu tinha muita pendência pro dia seguinte, que era pra quinta-feira, que era pra ontem, né? Eu tinha muita pendênciazinha, assim, pra me tá mandando foto, pra me tá fazendo ainda mais alguma coisa, né? Tava ainda fazendo coisas pra mim. Eu até fiz um riozinho, né? Um rios, e soltei lá no virtual da loja, né? E agradecendo e tal. Gente, mas a pessoa, por conta de 50 centavos, gente, o que é 50 centavos? Se eu amei o teu trabalho, se o teu trabalho é excelente, eu deixo de dar os 50 centavos, né? Então era 15 reais os 6,
por conta de R$ 3, gente. De R$ 3 eu fiquei assim, eu fiquei pensando, sabe? Eu não falei nada pro meu esposo. Sinceramente, gente, essas fitas, vocês viram as fitas que eu mandei pra ela, o laço, as coisas mais lindas. Eu poderia ter mandado só de um laço, mas eu não, só de uma fita, mas eu não mandei. Eu mandei dessa fita. Eu mandei essa fita aqui que ela levou da outra vez, do Dia das Mães. E mandei dessa fita aqui. 2 de cada, justamente para ela ter opção, já que ela ia fazer só 6 laços, né? Então, para ela ter opção, eu mandei 2 de cada, né? 2 de cada dessas fitas aqui, a coisa mais linda. Então, eu, sinceramente, eu fiquei bem sentida. Eu fiquei sentida. Não sei se era porque eu também tava nos dias assim, meia melancólica, né? Porque tem dias que as mulheres estão aí nos seus dias melancólicos e ontem era um dos dias que eu tava assim, meio melancólica. Então eu fiquei, sinceramente, eu fiquei triste. Fiquei indignada no momento, porque não daria, sinceramente, se fosse eu, no meu caso, se eu amei o teu trabalho, eu não ia pensar em 2 vezes por conta de 50 centavos. Gente, às vezes às vezes a gente vai no centro, as pessoas nos mete a faca numa coisa que em lojinhas de bairro a gente encontra de R$ 2, lá R$ 10, e a gente vai lá e passa o cartão da gente na maior alegria. Então, gente, por que a gente não vai dar valor às pessoas que estão começando, às pessoas que lutam pra ter o seu dinheiro, né? Pra fazer valer o seu negócio. As pessoas ainda fazem isso, que é 50 centavos, que é R$ 3, né? Então, sei lá. Eu sei que eu pichincho, gente. Eu pichincho, quando eu vou comprar coisas pra me revender, eu pichincho, eu pergunto se tem preço menor. Mas se as pessoas tirarem 10 centavos, se o preço menor para aquela pessoa for tirar 10 centavos, eu já fico satisfeita. Então, um laço que era pra me cobrar R$ 3 a R$ 5, eu cobrei R$ 2,50. Não sei, sinceramente. Eu sei que quando ela me indagou sobre o tamanho, eu fiquei, meu Deus. Agora, como é que eu vou dizer pra ela que é o tamanho realmente G, se eu não tenho medida? Foi o que eu disse pra ela, né? Eu não tenho medida, amada, eu trabalho manual. E coisas manual vai sair um maior, vai sair um menor, porque eu vi que lá foi maior no dela. Talvez que tava até passando do tamanho G que eu mandei pra ela. E ela não viu isso. Acho que ela só olhou pros tamanhos que foram menor. Mas é assim, eu disse pra ela, olha, como eu lhe falei, eu não trabalho com medidas, desde a primeira vez que você veio aqui, que eu disse pra você, eu não trabalho com medidas, você viu fazendo o laço, a perreada que só mais fiz pra você, e não foi medindo, foi no olhômetro mesmo. Aí ela disse, deixa eu falar, e ela disse, eu sei, amada, assim, eu admiro tanto quem faz essas coisas, e quem faz essas coisas que você faz só olhando, quem faz comida só sem medir, porque eu não sei fazer nada disso sem medir, né? E eu, meu Jesus. Mas tudo é aprendizado, né? Tudo vai saber, né? Eu acredito que eu ainda vou até fazer mais pra ela, né? Quando ela vier de novo. Mas aí eu vou dar o meu preço final. É esse preço e pronto, né? Foi o que eu fiz, só que ela não honrou com, né? Acredito também que eu posso não ter honrado com o tamanho que ela achasse que seria o tamanho G pra ela, né? Mas é assim, gente, a gente é vivendo e aprendendo, e a gente tem que passar por tudo, né, que é pra gente aprender mais e mais. Então, meu povo, era isso que eu vinha conversar com vocês. Espero muito que vocês tenham assistido até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de hypar os meus vídeos, gente, quando aparecer aí pra vocês. Não se esqueça de deixar o like. E se vocês gostaram desse vídeo, me deixem comentário aí embaixo o que é que vocês acharam. Respondo todo mundo com a maior alegria e satisfação no meu coração. E não respondo de imediato quando eu não posso, tá bom? Quando eu não posso, eu acho que eu não tô respondendo mais quase ninguém no imediato, quase nenhuma mensagem no imediato. Não é ninguém não, né? É as mensagens no imediato, porque pra mim não tá dando. Ou eu tô editando vídeo, ou eu tô fazendo almoço, ou eu tô fazendo janta, ou eu tô... alguma coisa eu tô fazendo. Vendo vídeos, né, das meninas, aí eu não quero sair de imediato pra mim não perder aquela conversa logo, né? E assim vai, gente, assim vai.
E eu sei que o dia da gente acaba, né? E é como eu disse, às vezes a gente não dá primazia, né, para as coisas do Senhor. Então, gente, é isso. Um grande beijo no coração de vocês, a paz do Senhor e muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui no meu cantinho. Tchau, tchau, gente.